festa! Nós estamos numa de festa! Viva São João! Viva São João, Soninha! Prazer todo meu, Prazer gratidão. falar com você, Aqui, ó, já tô audiência. no clima. A gente tem que estar no clima, né? O pessoal olha e fala assim, tudo doido. Mas o doido é ser feliz, não é? Vamos mandar amor, vamos, né, despertar essa energia que tem dentro da gente. É sabadão, gente. E hoje a gente tem esse encontro incrível com a nossa amigona aí, a nossa convidada Yara Rodrigues Silva. Ela vai contar sobre tudo. Mas antes, eu vou baixar o som aqui, porque agora eu quero saber tudo. Quero saber tudo sobre você. E, gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, não me envie perguntas aqui, você me envia no comentário, porque o Instagram às vezes não deixa eu ver as perguntas, tá? Eu gosto de falar isso, porque na outra live, eu acho que foi da Graça Santos, que foi nossa primeira live, né? O pessoal mandou para mim e eu não vi essas perguntas. Então, eu vou pedir para vocês escreverem no comentário, eu anoto aqui, e conforme ela vai falando, eu vou encaixando as perguntas. Beleza? Então, vou baixar aqui o som. Tudo ao vivo, né, gente? Pronto, baixei. Pessoal. Então, Yara, me conte um pouquinho sobre você. Conte um pouquinho da sua história. Todo mundo quer saber. E assim, agora o programa é seu. A Raia Holística é seu. Seja bem-vinda. Gratidão a todos vocês. Gratidão, Soninha. És tu luz, radiosa, radiante, radiônica. És tu canal de luzes, radiosa, radiante, radiônica. És tu portal de usinas elétricas divinais, radiosa, radiante, radiônica. És tu das pioneirices, das aventuras do despertar das consciências. És tu, radiosa, radiante, radiônica. És tu, alma precisa e preciosa, Soninha. Bom dia! Depois dessa, bom dia! Eu disse, eu vou fazer... Olha, me arrepiou aqui, viu? Gratidão. Gratidão, Soninha, um prazer imenso. Esse nome é muito bonito da sua rádio, da rádio web, né? Que é a Rádio de Luz Radiônica. É extremamente bonito esse nome. Parabéns por colocar esse nome tão grandioso, igual você. Vamos começar. Vamos Agradeço começar, mais uma vez. E a Rádio Luz Radiônica agradece por essa poesia maravilhosa. Muito obrigada por você ter feito. E assim, gente, ela vai contar tudo para você. Eu tô assim, eu vou tentar fazer, como meu pai fala para mim, boquinha de siri, porque eu falo muito. Vou deixar você falar. A Rael Liz cresceu. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua iniciação. Quem é a Yara Rodrigues? Quem é a Yara Rodrigues Silva? Conta um pouquinho da sua história. Conta aquela foto que a gente colocou lá no nosso post do Arraial Liz, que você está sentada toda maravilhosa assim na árvore. Conta para eles o que você faz. É um prazer e a gente vai começar um pouquinho contando um pouco da infância, né? Da infância de Yara Rodrigues. Eu fui sempre uma criança muitíssimo diferente, simplesmente paranormal, como assim podemos falar, de conversar com as paredes e sabia que estava conversando com os amigos invisíveis. E isso desde sempre, eu convivi com isso, não sabia o que era e como era, mas só que eu falava e conversava com o mundo invisível desde sempre, desde a infância. Então, essa conversa com o mundo invisível me fez levar uma pergunta para a espiritualidade, que eu queria ter um mestre, eu queria que alguém me guiasse. E passaram-se muito tempo esse pessoal lá de cima, ou aqui do lado, né, que a espiritualidade é bem próxima, a gente aqui divide, separa, eles não me responderam. E eu fui crescendo com essa minha forma de como criança, mas fazia como se fosse uma brincadeira, essa conversa com a parede, essa conversa com o alto, com o invisível. E um certo dia a espiritualidade me respondeu. Eu queria começar com essa frase,
porque ela é muito impactante, foi impactante na minha vida. E eles, por fim, depois da idade adulta, foi que me responderam: como você quer que um mestre tenha outro mestre? As almas que são mestres, elas não precisam de guias nem de gurus. Então, foi aí, depois da vida adulta, que eu entendi toda a minha infância e essa questão da espiritualidade e a questão da poesia. A poesia veio também na infância. Uma certa vez, a professora olhou meus versinhos, minhas escritas, e disse: Yara, você faz poesia. Eu tomei um susto e disse: poesia? O que é isso? Fiquei perguntando, fui no dicionário pesquisar. Aí descobri que eu era poeta. Foi quando a professora descobriu que o que eu fazia, os versos que eu fazia, eram poesia. Então, Soninha, eu comecei a despertar tudo muito intuitivamente, tanto o dom poético como artista, como o dom ou a relação com a espiritualidade foi tudo muito intimista, né? Eu comigo mesma, vamos dizer assim. Então, eu caminhei nessa estrada da infância com isso tudo que eu era, sem saber como era e como lidar. Foi assim esses primeiros momentos da poesia e com a espiritualidade. A vida, a vida é grande, maior que tudo que em meus olhos cabem, maior que todas as explicações. A vida é grande, maior que tudo que em nossos olhos cabem, maior que todas as explicações e todas as explicações. A vida é grande. A vida é grande mesmo. E é linda as suas poesias. E assim, quando a gente fala sobre essa intuição, né, que a gente trabalha aqui, essa parte holística, né? As pessoas às vezes elas querem saber como que ela pode ouvir essa intuição, porque tem muita gente que desperta e fica perdida, né? E às vezes ela não sabe que caminho que ela vai seguir, às vezes ela não tem esse norte. E você trouxe essa leveza de como que você veio, como que foi essa intuição que você, e como as pessoas conseguiram conectar com elas. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Yara, como que a pessoa pode encontrar, essa pessoa que despertou, como é que ela começa a olhar? Como é que é? Ela olha, primeiro, o que que ela tem que fazer primeiramente? Fala um pouquinho sobre isso, que eu sei que você tem toda essa leveza, essa energia, então eu deixo para você falar um pouquinho sobre isso. E também eu quero que você fale nesse despertar, né, dessa pessoa, como que ela, o que que ela faz? Ela olha para fora ou ela olha para dentro? O que que ela faz primeiramente? Essa questão de despertar, eu vou trazer um fato importante que vai fazer um link com essa sua pergunta, né? Em jornalismo, quando eu fui fazer jornalismo, na verdade, fui fazer jornalismo para aperfeiçoar a escrita, no caso, para me aperfeiçoar ainda mais na parte da escrita, para ser escritora, era o que eu queria ser. E aí, no jornalismo, os professores falavam assim, Yara, não traz a poesia para o jornalismo. Aqui você veio aprender sobre jornalismo, não foi fazer a poesia no jornalismo. E quando eu descobri isso, quando o professor me falou, eu disse, pois eu não sirvo para o jornalismo. Não sei ver a vida, porque todo mundo entende poesia como algo bobo, né, ingênuo. E poesia é algo muito poderoso, muito, muito reflexivo, empodera as pessoas a poesia. Não é só essa questão do, que as pessoas acham que é meio lúdico, meio só de brincadeira, mas a poesia é algo muito sério. Uma das vezes que eu declamava, e que uma senhora, depois que eu terminei de declamar, ela falou, você deveria ter vergonha. Por quê? Porque você mexeu comigo. Eu não sabia que a poesia mexia com as pessoas. Foi nesse dia que eu tive mais cuidados, para entender que a palavra, que o verbo
divino tem um poder imenso de mexer com as dores da alma. Foi aí que eu entendi, através desse professor e através dessa fala dessa senhora, que eu teria que ter bastante cuidado, mais ainda cuidado com as palavras, como fazê-la na declamação, na escrita, no jornalismo, onde fosse. Tivesse muito respeito pelo que a gente fala. A palavra tem muito poder. E aí, para voltar e para linkar com sua pergunta, eu respondi ao professor: professor, eu não quero viver de jornalismo. Eu não vim para o jornalismo para ser jornalista. Eu vim para o jornalismo para aprender a escrever melhor. E nem uma coisa e nem outra. Nem vou ser jornalista, nem aperfeiçoe coisa nenhuma na minha escrita. Mas uma coisa eu tenho certeza, professor, eu vou trazer poesia para o jornalismo. Nesses 4 anos que passei fazendo o curso, na formação, foram muitos sarais poéticos, muita música, muita arte. Do nada a gente fazia, mobilizava quando o pessoal dizia, isso é coisa de Yara, e Yara está por dentro disso. E eu ficava fascinada em mobilizar a Faculdade de Jornalismo da UFB do Estado da Paraíba para promover a cultura, botava os poetas para declamar, juntava todo mundo, os emboladores de coco, juntava aqueles banquinhos de papel da gráfica, a gente fazia uns bancos, de tudo a gente fazia arte. Na época eu tinha um namorado, ele dizia assim, Yara, impressionante como você faz do nada algo tão criativo. Eu dizia assim, porque a vida é criativa. E a vida é criativa. E o despertar, Soninha, não pode vir sem ser com a criatividade. A arte salva, a arte cura. A arte, eu acho que mais do que religião, ela nos resgata para o sentido da vida. Eu acredito que o caminho deveria ser pelas artes, do despertar da essência das almas, do despertar para o sentido da vida, para a beleza do existir, teria que passar pela poesia, pelas artes plásticas de Graça Santos, pelos pincéis, por toda a expressão de arte, né? Então, eu acredito que o despertar deva ser algo muito singular. Primeiro, respeitar o ser. Nessa experiência com o Zen, eu descobri que cada vez mais a gente tem que respeitar a singularidade do ser, a unicidade do ser, porque cada um brilha diferente. O seu brilho não tem comparação, Soninha. O meu brilho é singular. Então, para despertar, é preciso ouvir a alma, é preciso se ouvir. E quando você se escuta, se respeita, mesmo dentro de um sistema capitalista que vivemos, nós temos que reinventar, porque a nova terra já chegou. E a gente tem que se posicionar, assim como você se posicionou, criando uma rádio como essa, para falar das coisas que você vai evoluir muito nessa sua imagem criativa que você criou na sua alma, e sua alma impulsionou, tirou você até de outra área e trouxe para essa. Porque você faz parte dessas luzes que eu falei no poema, que é pioneirice no sentido de abrir alas para outras pessoas passarem, outras luzes brilharem, e é isso, despertar não é uma coisa de um dia, é de uma vida inteira. Então, você se reconhecer como ser, como espírito, com experiência de vida na Terra, e viver essa experiência maravilhosa na Terra, né? Nós não temos que estar vivendo o mundo astral, porque nós estamos aqui. E é nesse pé na Terra, é nesse aterramento necessário da beleza da Mãe Terra que a gente precisa aprender a ser feliz aqui e agora. Eu acredito que despertar é viver a beleza da vida. E cada um, Soninha, tem a sua forma de ver a vida. Isso é muito bonito. Nós fomos criados com essa grandeza. Tá? Cada ser tem um olhar de ver. É como a poesia. Eu descobri que a poesia não é apenas alguém que escreve livros e publica. É alguém que tem uma visão de vida poética. Eu sou esse ser. Não sou dona da poesia. Não me der. Às vezes eu ficava questionando, ser poeta é o quê? Não, e eu sempre conversando com a espiritualidade, ela dizia, todos são poetas. Porque todo mundo tem uma imaginética, né? Uma imaginação, um ser singular, que isso é poesia. Deus é poesia, a terra é poesia.
tudo é poesia, porque é a beleza do amor. Depois dessa, né, gente? Não tem o que falar, né? Mas é isso, essa poesia que a gente olha para as coisas. Porque assim, eu penso assim, não sei se você pensa assim, Yara, mas quando eu sento em um banco, numa praça, assim, as pessoas às vezes vêm e falam, ai, tá com aqueles problemas do dia a dia, aquelas coisas, né, que a gente tem normalmente. Mas aí, quando eu tô sentada nesse banco e eu vejo aquela beleza que Deus deixou pra gente, aquelas árvores, os passarinhos cantando, aquele lago, eu tô pensando aqui, né, que aqui em Campinas a gente tem um parque, chama Parque Taquaral, e eu sento lá e eu esqueço os problemas. A gente tem que se conectar com essa energia. E lá tem umas árvores, mas são umas árvores lindas, 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 que às vezes, né? Até o meu marido brinca comigo, ele fala assim, ele olha assim, você vai lá, né? Você vai lá abraçar a árvore, né? Não tem problema que as pessoas vão olhar para mim e vão achar que sou doida. O problema é delas, elas estão no despertar delas, né? Eu tô no meu. Então, eu olho ela assim, aí eu vou lá, eu abraço a árvore e fico lá. E às vezes o meu marido fala assim, o pessoal passou, ficou olhando, achou estranho, né? O que é isso, né? Porque é uma coisa assim tão diferente. E aí eu queria saber sobre isso, porque eu sei que você tem uma, uma história sobre o Flau, né? Flau Zen da vida. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Como que é, o que que a pessoa sente, né? Quando lá abraça uma árvore, o que que é, o que que seria, porque tem muita gente que não sabe, tem gente que nunca viu isso. Por exemplo, eu já vi aqui em Campinas uma pessoa abraçando, mas quando eu não era dessa área, né? Eu era da outra área, né? Antes, né? Antes da pandemia, eu vi as pessoas fazendo isso, mas eu não entendia. Eu era as mesmas pessoas que hoje eu faço isso, e que elas passam, olham, fica assim, o que essa doida tá fazendo, né? E hoje eu entendo, mas não entendo tanto profundamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre isso com a gente. Soninha, eu vou só. Eu fiz um roteirinho, aí eu vou tentar seguir, senão eu me perco mas eu vou acompanhar seu raciocínio, viu? Eu escrevi 3 livros de poemas, comecei a escrita com isso, de uma forma muito empírica, muito informal, como sempre, Yara começa as coisas do nada, sem ter dinheiro, sem ter as condições, e vai fazendo. E foram 3 livros, Flor de Tacho, né, que é um dos livros meus aqui na minha região, bem conhecido, as pessoas conhecem, lembram muito do Flor de Tacho, que são livros de poemas. E depois de fazer 3 edições de Flor de Tacho, e Flor de Tacho significa o fruto amargo e doce da cozinha nordestina, aquele tacho, cozinha doce, e o flor amargo, que nós somos essas 2 coisas, né? O amargo e o doce. Eu quis brincar com as palavras, com o tacho com X e o tacho com SH. E depois eu vim escrever esse livro aqui, que é o Brilho da Luz do Bem, da Beleza Eterna. E esse livro dá uma live só ele, de tantas experiências. Esse é o livro que eu escrevi sobre o Cristo. Ele começou a vir nas minhas intuições. Eu disse, isso é coisa maluca. Se eu já era maluquinha, eu já fiquei maluca e meia quando começou a consciência do Cristo me pedir para fazer uma experiência com ele que daria em livro. Eu disse, eu não, procure outra, eu não sou capacitada para isso, e essas intuições me perturbaram bastante, como todo desperto sabe que a espiritualidade, quando quer, ela quer, né? E aí eu tive que me render a isso. Foram muita coisa que eu vivi. Fátima Duarte, que é uma amiga que está aqui também, que é do Zen, me acompanhou bem, minhas lágrimas, choros e etc. Experiências com Cristo. A primeira coisa que ele me pediu foi para que eu fizesse meditações. Deitar ao meio-dia, na hora do pique das coisas, Jesus dizia, vá deitar e relaxe. Eu disse, vou não, Jesus. Eu tenho que fazer, eu não vou fazer isso, e ficava arengando com ele, né? Como diz o nordestino, arengando. Então, essa discussão não levava a nada, terminava eu lá deitado e meditando. E foi aí que ele foi limpando o meu mental para poder vir. E ele disse, a primeira coisa que ele disse,
Seu nome é Sônia? E se chama Soninha? É isso ou é Soninha mesmo? Meu nome é Sônia. É Sônia. Sônia, certo. Gostei de Soninha. Aí, então, quando Jesus começou com esse processo, ele disse: a primeira coisa, você não vai escrever livros sobre teoria sobre mim. Primeiro que as religiões deturparam muito sobre mim. Eu quero que você sinta, vivencie, experiencie, Yara, e depois você escreva. E aí, minha filha, o rebuliço da minha vida, minhas emoções, foram muitos acontecimentos, morte do meu padrasto, foram nesse processo que eu estava escrevendo o livro, foram muitas coisas dramáticas que me aconteceram. Ele disse: primeiro você vive o evangelho, para depois você falar, porque seu livro vai ter vida, não pode ser um livro teórico sobre mim. E aí foi uma experiência que mudou toda a minha vida. Eu fiquei mais íntima do Cristo. Até hoje nós somos muito amigos, parceiros, né? A gente sabe que é uma consciência, né? O Cristo hoje é uma consciência planetária. E a gente conversa, troca ideias, ele me orienta. E é uma coisa bem interessante essa relação com Jesus. Se tornou um amigo e eu sei quando é ele. Porque de todos os espíritos, as consciências que eu converso, Jesus é diferente. A chegada dele é uma brisa muito gostosa, suave e prazerosa. É algo que acalma o mais de tudo que a gente estiver passando de mais difícil. Jesus acalma na hora. Assim, é uma presença que não tem, ela é única. Então, essa experiência com o livro foi uma tiragem de 1000 exemplares. Com esse livro, com o Cristo, foi extremamente, mudou Yara de a ponta cabeça, porque eu tive que exatamente fazer de tudo para compreender, alastrar esse despertar que você fala, que foi a vida inteira, começou aí desde a infância. Por isso que eu digo que não existe um dia do despertar, né? É todo um processo, que tudo leva ao despertar, né? E essa consciência chamada Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha concepção de amor, não na parte teórica, na parte da vivência humana. Então, hoje eu tenho uma concepção sobre Deus, sobre a vida, completamente amorosa. Dado essas experiências com Cristo, e foi, depois desse livro, nunca mais escrevi outro, porque fiquei foi tão impactante em todos os sentidos, foi muito forte. Escrever sobre o Cristo, até presenças do outro lado veio para não escrever, me afrontaram, foi um processo bem forte, mas eu viveria tudo de novo, porque foi excelência em pessoa, né? E depois dessas experiências, dentro dessas experiências, tem o meu ingresso, deixar de ser católica para entrar no Vale do Amanhecer, porque a espiritualidade ficou mais próxima, eu comecei a compreender Deus de uma forma mais aqui, né? Os mentores estão mais próximos, deu um download mais vívido, mais presente, mais terra, o Vale do Amanhecer, a cura desobsessiva, a relação com a mediunidade, eu tinha muita mediunidade, não sabia o que era isso, e foi o Vale que foi me direcionando na missão, né? Junto com meu esposo, hoje a gente mora em Itabaiana, uma cidade de interior ainda, próxima a Campina Grande, e nós temos um templo, né? Um templo do amanhecer, e esse templo eu coordeno a parte feminina e ele coordena o templo como todo, como presidente do templo. Sou muito feliz, há 25 anos fazendo parte do Vale, e me sinto muito feliz e realizada no sentido missionário e existencial. Para mim foi uma das coisas mais lindas que me aconteceu. Yara, deixa eu só te fazer uma pergunta. O Chico Lazerville, ele perguntou, peraí que tá passando, olha lá, a mensagem de Deus. Ele perguntou qual que é o nome do seu livro. Você pode mostrar de novo para ver a capa? O brilho da luz, o brilho da luz do bem e da beleza eterna, Jesus Cristo. É um campo de girassóis. E aí ele quer saber onde que ele consegue encontrar, se você... como é que ele faz? Pode falar. Essa tiragem, ela já completou, né? Nós não temos mais, no momento. Eu vou falar mais dos livros para frente, depois a gente conversa com o Chico, né? Mas no momento nós não temos mais. Já foi vendido, né? Tudo já foi... Faz um bom tempinho, uns aninhos atrás já. Eu não escrevi mais. E vamos para frente que eu conto mais a história da ela vai contar para você tudo, tá? A gente tem
Mas assim, agradeço pela sua pergunta aqui. E se vocês tiverem mais pergunta, queira saber, deixa no comentário que eu paro ela aqui, pergunta, e aí a gente vai encaixando, igual eu faço as perguntas para ela que vem, né? E ela tem que seguir o roteiro dela. Gratidão, Chico. Gratidão, viu, pelo interesse. Depois a gente pode conversar pessoalmente, né, pelos contatos. E aí vem o Zen, né? A sua pergunta. Vamos entrar para o Flow Zen. Aí, para variar, a espiritualidade me disse: eu vou lhe dar um presente muito diferente. Eu queria que você aceitasse. Como foi as minhas duas gatinhas ao chegar, eles disseram essa mesma coisa. Eu vou lhe dar dois presentes e eu quero que você aceite. Foi as gatinhas que são minhas guardiões. Inclusive, está ali me olhando, me guardando. É Mila e Mia, que eu amo demais essas duas gatinhas. Aí, Soninha, eu disse, eu aceito. Qualquer coisa que vem de vocês, eu sou mais ousada do que eu já sou, mais maluca não posso ficar, né? Mas eu não imaginava que eu ia, igual você da história do abraço lá com seu esposo. Então eu fui caminhar e esqueci essa história de presente, né? Como tudo que a espiritualidade fala, às vezes a gente não dá atenção, né? Porque a história da vozinha, da intuição, né? Então eu fui caminhar aqui próximo da minha casa e a folha começou a me suscitar como se fosse algo me chamando, a atenção na folha. E eu, como sou muito ousada, né? Eu vou falar com essa folha para ver o que se ela responde. Não é responder com palavras, é intuitivo, é telepático. Não é quando eu digo que falo com os mentores, o pessoal fala, como é que eles não falam comigo? E ela disse, não é fala assim não, com palavras, é fala, outra fala, que é a telepatia. Aí ela falou assim, olha para a árvore, a folha, olha para a árvore, que eram as folhas dessa árvore, que eu batizei como a árvore do Zen. Aí eu olhei, disse, chega perto dela. Aí eu cheguei perto da árvore, perguntei, o que tu queres de mim? A árvore disse, apenas me abrace. Aí eu disse, tá interessante. Abracei a árvore, achei aquilo maravilhoso, gostei de primeira, amor à primeira vista. E aí, quando eu conto, o povo acha que, né? Achar não, já tenho certeza que eu não tenho os parafusos meu aprumado. Aí eu disse, pois agora eu vou ficar abraçando a árvore. Quando eu vier caminhar, eu vou abraçar essa árvore. E foi no período da pandemia que, nesse processo, nós lá na minha casa, Angelita, Ilma e Tamara, são duas irmãs e minha mãe, a gente sempre senta, gosta de comer e conversar, né? Roda de conversa familiar, tal, com alguns amigos, porque minha família é muito de abraçar muita gente. E aí, nessa pandemia, que a minha irmã, a mais velha, entrou no processo de se encaminhar para a partida dela, né? O Covid foi só um detalhe. E minha irmã entrou nos processos e a gente ficamos muito juntas e conversando. E a sopa de Angelita, que é a sopa da minha mãe, tá. Quando você vier a Campina Grande, Soninho, você vai na casa da minha mãe tomar sopa. Já tá combinado. Aí vê, eu disse, propus assim, quando terminar a pandemia, eu acho que a gente vai fazer uma roda de conversa, um grupo de mulheres para dar apoio, né? Eu achei muito interessante as nossas conversas, tudo que a gente passou. Eu vou contar esse episódio porque eu achei ele muito interessante. Eu nunca tinha saído do corpo, que eu me lembro, né? Mas nessa história do processo da pandemia, o processo da minha irmã, aconteceu uma coisa bem interessante, que eu acho que também tem a ver com despertar, eu vou contar. Uma voz chegou, eu estava dormindo e a minha irmã estava no hospital, né? E chegou e disse assim, vamos agora, você vai me ajudar. Só que a voz era como se fosse de trás. Eu disse, para onde? Apenas obedeces e vem. Aí eu fui com a voz, saída do corpo. Eu nunca tinha passado por essa experiência, que eu me lembro, né? Consciente. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele disse, tudo que a gente determinar, você faz. E é rápido, nós não podemos conversar muito. Aí eu entrava, meu espírito entrava no corpo da minha irmã, eu sentia todos os batimentos cardíacos, sentia a corrente sanguínea, a água do corpo, tudo que você imaginar, como se o corpo dela fosse o meu. Aí eu abri os olhos, ela estava do lado assim, disse assim, eu estou fora do corpo. Eles pediram que eu escolhesse uma pessoa para me ajudar. E eu escolhi você, porque é a única espírita da família e ia me entender melhor. Aí eu disse, tudo bem, o que é que há? Eu quero que você me ajude. Tire
essa mangueirinha de mim, que eu não estou doente. Você está sentindo que eu não estou doente? Eu estou. E realmente o corpo, como eu sentia, não tinha doença, não tinha nada, né? Aí ela dizia assim, pois vai lá no médico, diz a ele que eu estou bem, que eu estou bem, eu vou ficar. E aí a espiritualidade disse assim, olha, a gente vai dar um choque eletromagnético nela, quando ela vai pedir para você fazer isso, mas você vai, como se fosse mudança, ela voltar para o corpo e eu sair, e nisso a gente dava um choque nela, eletromagnético, sei lá, as coisas lá do outro lado. Eu dei o choque, a gente conversou mais um pouco e ela disse assim, agradeceu, disse que estava bem, que estava feliz e que eu era a única pessoa da família que podia ajudá-la, porque nessas coisas de meu paranormal só a Yara da família que era aberta. E aí teve esse processo com ela, voltei para o corpo e contei a minha família, os mais próximos, né? Já sabe das minhas, às vezes não acredito, mas escuta, né? E aí esse processo abriu um canal de comunicação com a minha irmã e conversamos sobre tudo que não conversamos na vida. Conversamos sobre espiritualidade. Ela disse: agora eu acredito que existe vida após a morte, porque como é que eu estou conversando com você e eu estou quase morto lá. Yara, não tem como não acreditar na vida após a morte. Aí eu disse: isso é um papo que nós tivemos aqui, né? Não fiz, mas vamos ter agora esse. Aí ela foi melhorando. Tudo que acontecia no hospital, ela dizia: olha, vai acontecer assim, assim, assado. E eu disse: mostra lá no hospital, mostra lá, porque eu pensava que o processo dela era para ficar. Eu e Yara, porque eu fui envolvida primeiro pelo emocional, pelo laço familiar com ela. Depois foi que eu percebi que ela não ia voltar com a espiritualidade, né, com a mediunidade. Os mentores foram esclarecendo. Foi muito choro, dos familiares, mas eu fui liberando ela. E nessas conversas nós fizemos de tudo. Cama médica, mandei luz para ela de todas as maneiras, da doutrina e de outras formas de cura para ela. Isso aqui eu ajudei ela na passagem do transporte, com os mentores, né, com quem pode, com o negócio, né? E eu achei esse negócio muito marcante. Aí depois fui pesquisar o que era QM, o que é, né, os processos de saída do corpo, fui pesquisar mais e aprofundar mais. Aí percebi que isso existe, que eu não estava criando, Mirapolis. Resumindo, ela teve a partida, eram questões kármicas, que ela não ia ficar mesmo, tinha que partir. A espiritualidade esclareceu os familiares, e aí nós fomos viver o luto, tudinho, e aí é isso que o Zen começa. Tivemos já 9 encontros, nesses encontros o Zen me deu muita coisa, abraçar árvore, eu nunca imaginei na vida abraçar, nunca nem tinha percebido as árvores como eu percebo hoje. O processo da árvore me trouxe tranquilidade, aterramento e os estelares, as pessoas que vêm com uma missão assim, estelar, não tem muita dificuldade de aterrar, né? De viver na Terra. E ela me deu essa vivência, a beleza de viver na Terra, o amor da Mãe Terra, o abraço da árvore, e aí tudo começou. Aí eu propus ao grupo familiar, em Campina Grande, e nós começarmos a fazer esses encontros aí, que seria, no primeiro momento, terapia em roda, conversa. Teve o Oráculo das Árvores, que é o Clarice Borian, um artista plástico que borda em folhas, e que ela criou um oráculo. E minha irmã tinha esse oráculo, e deu certinho com o Zen, que era o Oráculo da Árvore, que era as respostas da árvore. São palavras, né, que tem no oráculo, muito bonito, por sinal. Não sei se você conhece o Oráculo das Árvores de Clarice Borian. Depois eu passo para você. E nessa experiência foi tudo intuitivo. Eu não sabia o que ia ser, como ia ser. Nesse processo, eu deixei de comer carne. Aí, nesse processo, eu tirei o açúcar. Tudo que a Mãe Terra foi pedindo, e eu ficasse o mais natural possível. Aí, nós demos um grupo, o grupo topou, e nós vamos para a metodologia do Zen. Aí, o que é? Tudo o que eu vou falar, eu não sabia o que é, nem como era. Fui chamando as pessoas, eu disse, eu estou experienciando isso. Quem quiser vir comigo, venha. Eu não sei o que é, como vai ser. Eu não posso dizer a ninguém o mapa da minha, né, que eu não sei ainda. Só sei que eu estou encantada pela terra, pelo amor. Zen, né, quer dizer, o Zen com M,
experiência. Zen é retorno ao ponto zero da experiência de amor com a Mãe Terra. Gracinha, gracinha. Coisa linda. Essa é a pintura de Graça que representa esse simbolismo do abraço da árvore. E também, viu, Soninha? Ela fez esse também, um do Zen também, ela pintou esse também, as árvores. Um abraço da árvore. O abraço da árvore não é só meramente uma questão de saúde, mas é um relacionamento. O abraço da árvore é ouvir-se, né? Porque quando a gente abraça a árvore, muita gente tem dificuldade de abraçar a árvore, muita gente tem dificuldade de se permitir ser envolvido por essa energia da terra, que é uma energia simplesmente magnífica de amor da Mãe Terra. Quando você abraça a árvore, não é só uma questão de aterrar na terra, não é só questão de saúde, é de um relacionamento, é de ouvir e ouvir-se, ouvir a árvore e se ouvir. Porque ouvindo o oco, o eco da árvore, é um vazio, é Deus, né? Esse grande vazio, a gente, eu chamo de eco, em homenagem aos povos nativos. Eco é o eco do amor, né? Que está dentro da árvore, do tronco da árvore, que esse é um portal. E aí eu aprendi muito sobre o chá, eu já gostava, e tem Fátima, que é do Zen, que também trabalha com as ervas, a gente toma chá sempre que se encontra com o Zen. E nós fomos, no último, do primeiro até o nono, nós vivemos coisas extraordinariamente magníficas de cura, de autoconhecimento, de autodespertar. E aí primeiro, a gente fica com a árvore, a gente e a pessoa que vai ser atendida, abre o portal, pede a árvore para abrir o portal, né? Tipo, o registros acásticos daquela pessoa. Depois a pessoa deita, nós temos uma manta que é uma árvore, deita na raiz da árvore. Nesse processo, aí entra Graça. E Graça chegou no quarto Zen, foi exatamente com a árvore da vida, nós estudamos. E nessa condução, a Graça trouxe essa cooperação comigo para fazer essa metodologia, que é uma pessoa maravilhosa, uma artista grandiosa, do qual eu sou muito feliz que a espiritualidade também trouxe ela já prontinha, né, para mim, para não ter que aprontar ainda. Então, nós fizemos, e eu dizia a Graça, olha, não tem condução, a gente não vai conduzir nada. Que tal a gente deixar a Terra nos conduzir? E aí, deita a pessoa, nós equilibramos os chakras, isso tudo a árvore dizendo, viu? A árvore intuindo, faz assim, assim, nós vamos sendo deixados como o vento, como uma folha, que a árvore, que a terra nos conduzisse. Aí, Soninha, depois desse processo, as pessoas foram ficar. É uma transformação incrível na vida de cada ser que se permitiu. E foi a família participou de alguns processos, mas ficou um grupinho de 4 pessoas. E no todo, 7 pessoas. Eu, Graça, Patrícia, Fátima, Tainara, Wesley e Neide. Nós somos um grupo maravilhoso que ficamos cada vez mais, estamos mais irmanados. Depois desses processos, que foram meses isso, nós fizemos isso tudo com intuição. Nesses processos de atendimento na árvore, Soninha, foram muito flow dos ventos, foi muito flow dos animais. Eu ganhei um animal de poder que eu não sabia nem que tinha, que era o lobo. O lobo apareceu etericamente para mim. Ele apareceu, se materializou num lobo mesmo, disse que eram os guardiões do nosso trabalho, que é no ar livre, e tem que ter um poder protegendo os guias, né, mentores. Os elementais, eu não sabia nem que existiam elementais. Passei a lidar com eles, conversar com eles, vê-los, senti-los, e foi muito flow das cores no céu, dos ventos, dos animais, das pessoas transformadas e do flow que era nesse lugar que a gente fazia, que é na casa da minha irmã, que é um condomínio muito bonito, e a gente sentia o condomínio todo com aquela luz, com aquela luz, com aquela luz. Passamos por esses processos, aí o último processo foi
eu faria o poema, tudo intuído pela Mãe Terra. Da essência da alma de cada ser do grupo, passou por esses processos, e Graça iria pintar a essência da alma. Veja aqui, ó, a essência da minha alma. A árvore, não é lindo? A árvore gestando. É muito bonita a terra, descendo as águas, as penas. Eu quis botar ele, né, em homenagem à Graça, que pintou a minha essência. Depois da essência dela, primeiro foi Graça, né? Ela abriu o portal, foi um processo maravilhoso, muito interessante o processo de Graça. Depois foi o meu, aí o restante do grupo todinho, Patrícia, Fátima, Wesley, Tainara, que passaram pelos mesmos processos. E no último Zen a gente entregou os poemas e as essências pintadas. Foi simplesmente magnífico. E nós fomos no Parque da Criança, que é um parque assim, não chega ao seu parque aí chique, mas o nosso é muito lindo, o Parque da Criança em Campina Grande. Nós aterramos o Portal Terra, que é abraçar mais árvores. E nesse lugar é simplesmente lindo, de belo, de fantástico. Aí nós fomos, abraçamos, todos os 7, abraçamos 7 árvores. Esse grupo, mais o Itamara, que é uma irmã minha, que participou também desse momento, e nós aterramos o portal terra, da nova consciência do amor, de respeitar a terra. Somos um com ela. E não existe separação, que a gente precisa. Não tem como a gente não fazer esse processo, desse despertar do amor para a experiência com a Mãe Terra. Não é um evento, não é uma moda, eu costumo dizer, é um estilo de vida que a nova Terra está implantando. E eu sou muito grata por ter sido escolhida e me deram esse presente, porque é algo que eu já pesquisei, não existe nada parecido, e é completamente intuitivo. E nós agora vamos entrar para o processo de quê? De criar o nosso próprio oráculo, as cartas, e tem a ver com a conversa com a árvore, com a relação com a árvore, desse portal que se abre para toda a relação com a Terra. Aí nós temos no nosso grupo pessoas que mexem com cristais, tem a história das ervas, tem a questão da mesa posta, que é Neide, tem Graça, que é a questão artística, né? Eu também sou mais ligada ao artístico, ao poético. Então, cada um com sua essência, trazendo essa beleza de ser o que se é, o que se nasceu para ser, como diz umas emboladoras de coco aqui, a pessoa é para o que nasce. Então, feliz da vida, porque eu acho que eu nasci para isso. É um flow ousadíssimo. Ser humano não é negócio fácil. Eu já tinha me prometido não trabalhar mais com humano, porque é bastante exigente, né? Mas a espiritualidade disse que essa é a minha missão, então não tenho como correr disso, do humano, né? E, ó, simplesmente cura, simplesmente felicidade. Todas as pessoas que são tratadas no Zen, digamos assim, elas retornam ao ponto zero do amor e retornam à sua essência, porque todo ser humano faz parte da Terra e é a Terra, mesmo que temporariamente humana, mas nós só podemos existir, respirar, falar, inventar, criar, se for com os alimentos da terra, se for com o ar da terra, se for com as águas da terra. Tudo que tem na terra, nós não vivemos sem. Então, nós não podemos ignorar isso. Ela faz parte, nós somos um. E aí, essa parceria, como condutora do Zen, Graça me fez essa ponte, e nós conseguimos fazer a metodologia do Zen, e vamos escrever o livro sobre essa experiência. Nossa, isso. Uau! Tudo, né, que a gente tenta resumir. E é cura, equilíbrio, reequilibra os chakras, né? Reequilibra a vida, o sentido da vida. O aterrar, a gente criou. A terra me deu esse processo aqui, olha, Sandra. Foi tecer em palhas, a mãe terra me deu. E os vegetais são fibras, né? Tem muita gente na internet que faz esse trabalho. Mas eu amei, porque eu gosto de trabalhos manuais, né? Gosto de crochê, gosto de coisas com a mão. Eu sou muito mental. Aí, para tratar mais o sinestésico, eu tinha que trazer alguma coisa mais manual, né? Menos
mental. Mas olha, feliz da vida. E agora nós vamos, não sabemos onde vamos parar, né? Porque a gente quer abraçar mais árvores, a gente quer talvez também plantar árvores, reflorestar, né? E o amor que veio para os nossos corações sobre esse amor, não é a gente amando a Terra, é ela nos amando, a sintonia que a gente sentiu. Quanto nós somos amados, está tudo certo, não está nada errado, né? A gente está no lugar certo, na família certa, tudo está certo. E a gente só precisa entender que, ó, tudo é tão óbvio, porém a gente demora muito a entender, né? Por exemplo, esse seu processo de transição de carreira, né? Que você está conversando na live anterior, eu assisti todinho, você com aquela outra menina, Patrícia, ela é muito legal, muito astral. Eu com essas meninas não ia dar certo, não, de conversar, não ia parar de conversar um minuto. Aí vê, transitar de uma carreira para outra, na verdade não é transitar, é ser o que sua alma é. Sua alma mandou dizer que você precisava ser o que você é. Eu acredito que a gente não transita, a gente apenas deixa ser o que nós que o somos. transitar é para as pessoas leigas entenderem o que significa. Porque às vezes você fala uma palavra assim, diferenciada, a pessoa fica te olhando assim e fala, o que será que a pessoa está falando? Então, transitar é que as pessoas acham assim, eu não sei se você vai me entender, você vai me entender. Mas as pessoas acham que assim, quando ela escolhe um curso na faculdade, né? Por exemplo, a gente escolhe muito novo, uma coisa que você vai fazer pro resto da vida, né? Tinha muito isso, né? Eu via pelos meus pais, né? Meus pais sempre falavam, não, você tem que escolher uma carreira que, tipo, você vai ficar pro resto da sua vida. E eu acho que quando você faz 18 anos, 18, 19 anos, eu acho muito cedo para você escolher uma coisa pro resto da sua vida. Então, assim, eu mesma, eu demorei um pouco para escolher, porque eu gosto de muitas coisas. Eu gostava de muitas e muitas coisas para fazer. E aí, quando eu fui fazer, tem muita gente que não sabe o que eu fiz, né? Eu fiz faculdade de turismo com ênfase em eventos. E depois, no caminhar que a gente vai fazendo, né? Eu fui fazendo administração hoteleira, sou hoteleira, eu fui fazer a área de gastronomia. Muita gente não sabe o que eu já fiz, né? Então, assim, o que acontece? Já fiz parte de decoração, amava ficar com as flores, assim, fazendo os meus arranjos. Então, assim, gente, se eu for falar tudo que eu já fiz, vocês ficam, né? Não vem falar de mim, vem falar da Yara. Mas essa coisa da transição, da gente trabalhar, eu trabalhei muitos anos, 20 anos trabalhando com operacional, como ela falou, não é fácil você trabalhar com pessoas. Não é fácil. Porque cada cabeça é diferente, entendeu? E o jeito, eu sou também muito mental. Então, assim, às vezes você tinha que se colocar no lugar da pessoa, ver como a pessoa tá vendo aquele problema, entendeu? Então, assim, você ter que conversar, você ter que resolver as coisas, às vezes cansava muito. Então, assim, e você vê que coisa, né? Quando eu fiz essa transição para a área que eu estou, né? Que é a holística, né? E eu já tinha começado lá atrás, então assim, e voltei de novo, né? Porque falou, não, é exatamente o que a Yara falou, exatamente o que aconteceu comigo. De a vozinha, olha, não é mais isso que você vai fazer. E eu já fui sendo preparada para fazer o que eu estou fazendo hoje. E eu continuo trabalhando no operacional, gente. São pessoas, só que não é mais aquele tipo de trabalho. Um outro trabalho. É um trabalho daqui, ó, do coração, da intuição. Então, assim, trazer essas pessoas para a rádio. Muitas pessoas, assim, talvez você vai me entender, Yara, você é jornalista, mas muitas pessoas, elas não sabem como... As pessoas sabem muito, nossa, elas têm assim, um trabalho tão lindo, só que às vezes não consegue colocar, não consegue se posicionar numa frente de uma câmera, não consegue se posicionar na hora de montar o vídeo. E isso, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Sônia, eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Então, às vezes eu venho, né? Às vezes eu brinco com elas, não, você vai ver. A gente vai fazer um bate-papo aqui, você vai se soltar. Ai, será que eu consigo?
falei, consegue. Você consegue tudo. E aí eu sei, porque eu tenho vários comunicadores aqui na rádio, que começou assim, não consegui falar de... Não, ai, mas como é que eu vou fazer para falar né, assim, no áudio, né? Como é que eu vou? Eu falei, imagina que você tá como se estivesse falando no telefone com alguém que você gosta bastante, vai batendo papo, se conectando, tendo essa energia, né? E, gente, é muito engraçado, porque assim, depois que você vê o primeiro, depois você vê os outros programas, é diferente, gente. O pessoal fala assim, o que você fez com a pessoa? Eu não fiz nada, ela estava dentro dela. Eu só floresci. É igual quando a gente vai... Agora eu vou falar como decoradora, né? É igual quando você compra uma rosa, vocês que estão aí, vocês vão na floricultura, você vê a rosa linda, maravilhosa, com aquele botão lindo, maravilhoso. Mas você já foi colher? Como é que você colhe essa flor? Ela vem toda fechadinha, assim, ela vem com uma, tipo, como se fosse um... Vou falar um araminho, mas não é araminho, é um coisinho assim, tudo fechadinho. Aí você tem que tirar essa pele. Aí você vai ter que, tipo, tirando aquelas pétalas que estão em volta. Aí você dá uma sopradinha nela para ela abrir mais. Entendeu? E isso daí é o que eu faço com o pessoal da rádio. Eu faço eles descobrirem o que tem de potencial neles. O que eles não acreditam, o que eu consigo ver, porque os mentores falam para mim, tem que ser essa pessoa aqui. Quem não assistiu a live da Patrícia Seabra, que até a Yara tá falando aqui, assiste lá, você vê. Eu falo sobre isso. Tudo que os mestres falam para mim, eles falam, é essa pessoa, agora esse é o momento. Agora é esse daqui que tem que falar. Agora você vai ajudar esse daqui. Então, as pessoas, como eu falo, eu convido as pessoas para vir, mas já tem um propósito. Já tem um propósito para vocês assistirem. Não tem essa coisa, não, a Sônia chama assim, aleatório. Não, é o propósito. Por exemplo, a Graça mesmo, eu conheço a Graça, eu conheci a Graça, na verdade, quando eu estava na transição de carreira, né, com a Patrícia Bissápia, né, eu trabalhei no Instituto, eu vi o oráculo dela, que ela fez com a Patrícia Bissápia. Aí eu olhei, vou até pegar aqui uma carta aqui, né? Aí eu olhei e falei assim, eu vou pegar até a carta para vocês verem. Eu olhei e falei, nossa, que bonito. Eu já tinha visto oráculos, tarôs, né? Mas eu nunca tinha visto assim, nossa, que bonito. Quem que desenhou? Quem que fez esse desenho tão incrível? Aí falaram, é a Graça Santos e tal. Aí eu fiquei assim, o que é? E aí eu fui pesquisar, e eu falei assim, nossa, que legal, que lindo, porque assim, gente, para quem trabalha muito com o criativo, trabalha muito com essa coisa da poesia, dessa coisa da energia em si, né? Mais intuição, a gente vê. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só uma carta pintada, mas você imagina a emoção, o amor que você colocou nessa carta aqui, a canalização que teve nisso. Gente, é uma coisa assim tão poderosa, né? Então eu falei assim, eu prometi para mim em 2020, 2020, eu falei assim, eu quero um dia conhecer essa pessoa que fez isso. Jamais na minha vida eu pensei que um dia ia ter rádio, gente. Eu ia fazer o que eu faço. Jamais! Entendeu? E olha o que eu faço. Então, assim, tudo vem. Não adianta você falar assim, ter um script, né? Como jornalista, ela vai entender. Ter um script aqui. Às vezes as pessoas, Yara, falam assim, quando você fala, você tem um script, né? Você tem um prompter ali para você poder falar. Não, tudo vem na minha cabeça. Por isso que às vezes eu corto a pessoa, porque senão eu esqueço. E aí vocês têm o mestre que fala, fala tal coisa, porque tem que falar. Igual aquela hora que eu te cortei, que eu não segui o cronograma lá, nosso, porque era a hora para eu falar, entendeu? Aí eu falei assim, né? Que a gente fala telepaticamente, né? Com o mestre. Eu falei, pô, você me fez passar vergonha, né? Eu cortei ela no meio, tipo, tirei ela do caminho dela, né? Aí ele falou assim, mas é isso mesmo, é para isso mesmo, porque eu quero que ela, né?
ela já comece a falar, né? Então, assim, é tão incrível, gente, é tão um negócio tão diferente, que, assim, essa coisa da intuição que a gente tem, as pessoas que são escolhidas aqui, por exemplo, o pessoal fala, né? Por que você fez em junho um arraial holístico? Porque é isso, dá vozes para essas pessoas. Tem gente que, nossa, tem gente tão boa, gente, tão boa. Às vezes eu assisto YouTube, TikTok, né? Às vezes converso com pessoas, né? Vejo às vezes lives aqui, né? Que eu entro. Eu falo, gente, tem gente tão boa, só que o que acontece? As pessoas não têm, elas não têm oportunidade. Então eu trago essa oportunidade para as pessoas, para elas virem falar, para elas, às vezes assim, ah, mas eu vou falar, eu não tenho nada para falar. Você tem sim, você tem dentro de você, todos nós aqui temos dentro de nós o que falar. Você precisa falar, porque você é importante. Poxa, você quer mais do que. Vou até falar uma coisa assim que você vai falar, é verdade. A gente tem aqui, ó, nossa, isso aqui é árvore. Eu vou pegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Não sei se vai dar pra ver, porque a luz é meio ruim, né? Mas olha aí no seu dedo. Dá uma olhada. Fica bem pertinho, você vai ver que a gente tem ali, ó, toda uma simbologia. A gente é feito de árvore, a gente é feito de terra, a gente é importante. Você é único, você é um ser único, não tem ninguém igual. Geometria sagrada. Não tem ninguém igual. Até a nossa íris, gente, não tem igual ao outro. A gente é único. Então, por que não você colocar, falar a sua essência, ser você? E assim, eu acho tão importante isso, sabe? De a gente conversar, da gente sentir essa energia. E assim, eu, Kayara, que a gente se conectou, por quê? Porque eu também gosto de poesia, né? Eu também sou um pouco da sua área aí também. Eu assim, gente, eu não sei desenhar, tá? Eu não sou maravilha igual elas aí que desenham umas coisas maravilhosas. Eu não, essa parte não é minha praia, tá? Eu já vi isso. Mas eu falo uma coisa assim, eu sei pintar muito bem, eu amo pintar, adoro. Eu gosto muito de ser criativa aqui nas coisas da rádio, né? Tudo que vocês vê aqui na rádio, sou eu que crio. Por isso que eu demoro, às vezes, para colocar as coisas, porque eu fico pensando, eu falo assim, mas como que eu vou criar isso? E às vezes vem ideia, a intuição fala, não, vai fazer assim, assim. Aí eu falo assim, mas será que vai dar certo? Não, é para ser assim. E é muito engraçado, gente, que o negócio sai e depois pergunta para mim, como é que você fez isso? Eu falei, nem eu sei. Então, não sei se acontece isso com você, Yara, que as pessoas te perguntam, como é que você fez tal coisa? Não sei. Porque vem, a energia vem pra gente. A gente tem muita intuição, muita essa coisa, né? Então, assim, Yara, eu quero agradecer por você estar aqui com a gente. E assim, depois eu falo pra você depois, né? A gente conversa, que tem um negócio que eles estão falando na minha cabeça, e fala, tá bom, tá, já sei, já entendi. Então, depois a gente vai conversar mais. A Graça também, ela é uma graça, não precisa nem falar, né? Olha, Demais. olha a maravilha. Vou pegar uma carta aqui. Olha a maravilha disso daqui, ó. Fantástico. E as essências, minha filha, são uma mais linda que a outra. Graça como ser humano, como amiga e como a irmã de doutrina, de todas as formas, Graça, para mim, é muito especial, muito grandiosa. Um ser que veio me ancorar, nós duas se entendem, a gente não tem nenhuma dificuldade de relacionamento. Era tudo que sonhei com amizade, né? Eu queria declamar um poema. Claro! Posso declamar? Eu queria ouvir histórias dessas de tocar, daquelas de ninar, que despertasse todos os corações humanos para a grandeza do amor. Eu queria ouvir histórias dessas de tocar, daquelas de ninar, daquelas de despertar para a essência das almas. Eu queria ouvir histórias dessas de tocar, daquelas de ninar, que despertasse a consciência, a beleza, a grandeza de viver aquilo que você nasceu para ser. Viva a vida. Nascemos para sermos felizes.
Tá sem voz, sua voz. Tá sem voz. Lindo, Tá sem desculpa, voz. eu apertei, mas não foi. Lindo, gratidão, viu, por você ter recitado isso. Nossa, é tão incrível. Eu queria ter assim, eu queria ser igual você, assim, que fala, né? Eu primeiro tenho que escrever, tenho que pensar, né? Não sou rápida, assim. Ainda não tenho essa. Mas olha, gratidão, viu, pela essa live maravilhosa. Vocês que estão aqui nos assistindo, se vocês quiserem reassistir as lives que nós fizemos nessa semana aqui, vai ficar aqui no Instagram até final de junho. Depois, final de junho, a gente vai retirar elas daqui do Instagram e nós vamos colocar lá no canal do YouTube da Rádio Versatilhões. Vocês podem assistir por lá, tá? E eu queria falar mais uma coisa para você, eu quero falar mais uma coisa para você, Yara, que assim, olha, foi tão incrível. Eu queria ficar mais 2 horas aqui falando com você. Você entendeu? A gente vai se encontrar, eu e a sua amiga Patrícia. Gente, com graça, Larissa. A Patrícia, eu falo, a Patrícia fala mais que eu. E quando juntou eu, o Matheus, que é da Yoga, né? Quem não assistiu, tá aí a live aqui, né? Matheus Yoga, você deve conhecer, ele faz bastante. Até postei aqui no Story para vocês verem. Eu fui fazer uma aula com ele de yoga lá na. E aí, gente, eu fiz toda. Ele falou, nossa, você fez tudo. Eu falei assim, porque eu sou iniciante, nunca fiz. Eu falei assim, nem eu não acreditei como que eu fiz. Porque foi assim, tão incrível, tão incrível. E aí, gente, olha, eu vou falar. Imagina, eu, Matheus, Patrícia, blá, blá, blá. Imagina o que dá, né? Imagina. Soninha, eu quero agradecer ao Grupo Zen, esse pessoal que abriu o coração para algo inédito na Terra, né? Algo que nem eu sabia como ia ser, e se abriram, isso é bom, o flow Zen da vida, que eu chamo, né? Então, eu queria agradecer a todas, a Patrícia, a gente também está fazendo, dentro do Zen, abrindo o portal do Negócios da Terra e Negócios da Alma, que são... A partir dessas essências, cada um vai fazer aquilo que nasceu para ser. Aí a gente está fazendo umas rodas de conversa e experienciando vivências, elas praticando o grupo Zen. Então, um flow maravilhoso. Queria agradecer a Patrícia, que abriu sua casa, seu cantinho Zen. Ela tem uma loja de roupas, incenso, tudo que é Zen, né? Muito bonito, de bom gosto. Agradecer todo o grupo Zen. Agradecer a Fátima, né, que tem um sítio. Você vai vir aqui, viu, Soninha? Você vai beber do flow. Eu tô pensando já. Olha, se a gente não for aí para abraçar nesse parque que você falou, você vai vir abraçar aqui no Parque da Vida. Em sua homenagem, se eu for hoje lá no parque ou amanhã, eu vou lá abraçar uma árvore, tirar uma foto, vou postar aqui na rádio. Vou mostrar para vocês como é. Manda. Aí tu manda que eu vou postar no grupo Zen, do nosso grupo interno. Agradecer a Graça, né? Que Graça trouxe uma luz muito grandiosa, né? É um ser estelar, eu digo que ela é assim com o ZT. Estava lá na Lua, com as perninhas assim, olhando o Sol central. Eu digo a ela que ela vem de uma gama de seres, né? Que veio nos ancorar. A espiritualidade escreveu plasmar o céu na terra. Agradecer imensamente a Graça, minha família, minha mãe Angelita Rodrigues, minhas irmãs eu e Tamara, meu esposo Samuel Augusto, as minhas gatinhas. Como é que chama as gatinhas? Como é que ela chama? As gatinhas? O nome delas? Mila e Mia. Ai, que coisa, hein? Você sabe que tem uma comunicadora nossa, Sandra Coimbra, ela tem 2 programas aqui, né? Tem o Café com Literatura, que é de sábado, né, quinzenal, que é o Café com Literatura, e ela tem agora o Leitura de Oráculos, que tem a numerologia que ela faz, e tem aquele conselho semanal das runas, que passa toda segunda-feira, que a gente tem aqui na rádio. E o gato dela chama Mia. Olha que coisa engraçada. Gente, tá vendo como tudo se comunica? Soninha, eu queria falar sobre você. Você é muito intuitiva, né? Aí eu deixo estável. Aí, quando você falou
para eu ir, eu senti assim uma energia. Desde quando eu vi você, né? Que Graça falou que ia ter um programa, ela contou para mim todos os detalhes. Eu disse, que coisa linda, Graça, vai em frente. Aí ela disse, olha, a rádio é assim, essa conversa. E eu senti uma luz que vinha, quando Graça falava do nome da rádio, imensa. Eu quero dizer a você que você vai crescer muito, continue com essa forma de fazer, você vai muito longe, a sua essência precisa brilhar muito. E ser esse canal de luzes, né, que passa através de você e vai para o mundo. Você é essa árvore frondosa que dá muita guarida a muitas outras árvores pequenininhas que estão crescendo. E a gente é grata à sua vida, à sua existência, feliz de ter te encontrado, gratidão, graça por essa passagem dessa luz para mim, que é você. Continue firme, muita luz, que precisar de nós, né? Você recebeu lá as ajudas espirituais outro dia. Quando precisar de ajuda, de ancoramento, estamos juntas, com muito amor. Gratidão de todo o meu coração, estou falando de coração. E reconheço, né? Porque a gente não se conhece, né? Alguém se reconhece. Seres que já estão juntos há muitas estradas. Gratidão, Soninha. Teu nome é de sonhos, né? É isso mesmo. Então, eu que agradeço mais uma vez. Engraçado, né? Você falou realiza sonhos. É tão legal. Depois eu vou falar em off para você vai entender. Deixar vocês estão nos assistindo, vou deixar vocês curiosos. É legal, deixar vocês curiosos, tá? Mas, ó, segunda-feira, vou até avisar que segunda-feira a gente tem o Arraial Holístico e a gente tem duas personalidades que vão vir convidadas. Uma vocês já sabem, né? Que é a mestra Luciane, que ela vai vir falar sobre o programa dela, Mãos de Luz, vai falar sobre reiki, espiritualidade. Mas tem uma convidada especial na segunda-feira à tarde, que vocês não podem perder, que eu ainda vou colocar, porque eu deixei, né? É lógico, né? A gente faz assim, né? Sabe, né? A gente deixa a pessoa curiosa, né? Para saber o que vai ser, mas olha, vocês podem perder, que é incrível. Todos esses programas, como eu falei, vai ficar aqui na rádio, no Instagram até final de junho. E tenho certeza que vocês vão gostar. E depois você vai migrar lá pro canal do YouTube. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda, gente. Fica aqui com a gente, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez, Yara, por você estar aqui com a gente nesse sábado, dia 22 de junho. Esse sábado lindo. Aqui, pelo menos em Campinas, está um sol, calor, né? Porque normalmente em junho faz um frio, né? Não sei como é que é. Aí é calor também, não é? Muito calor. Então. Aqui é quente. É. Radiosa, radiante, radiônica. Eu agradeço mais uma vez. Gratidão. E ó, vou aí te ver, hein? Vou ver você e a Graça. Vocês vão ver, vou bater aí, ó. Assim, ó. Tá. Tem alguém aí? Venha, nós vamos dar um flow em você da árvore. Ei, Soninha, vamos te dar um flow da árvore. Vai voltar para tuas bandas bem diferentes. Então, gente, gratidão mais uma vez. Um ótimo final de semana para vocês. Beijo para você, Yara. Um beijo para todos vocês.